Muito obrigado, doutora Luciana. Meus caros, é um prazer enorme estar hoje aqui. Como a doutora Luciana falou, após mais de 2 anos de um intenso projeto, poder estar apresentando esses resultados que eu tenho certeza absoluta que poderão contribuir de uma forma decisiva para a conservação da nossa biodiversidade no estado de Minas Gerais. E, sinceramente, eu espero que isso seja utilizado como um primeiro estudo de caso para que a gente possa pensar em levar isso para outros estados. Tão bons foram os resultados obtidos aqui. Eu acho que a iniciativa da doutora Luciana, do Ministério Público, de nos procurar, e foi realmente assim um processo de anos. Nós conversamos e depois reconversamos, quase que o projeto não saiu, a doutora Luciana veio, conversou, então assim, foi realmente um processo construído a muitas mãos, e hoje nós temos como resultado algo extremamente significativo. E eu agradeço demais a confiança. Os parceiros com quem nós já tivemos oportunidade, o doutor Malar, aí a gente já teve oportunidade de conversar inúmeras vezes de como é que essas informações vão poder contribuir e mostrar um pouco hoje como é que a gente imagina que esses resultados possam gerar desdobramentos nos próximos anos. Eu também preparei uma apresentação. Bom, alguns dos pontos que eu tinha segmentado aqui para conversar, a doutora Luciana já foi muito feliz em apresentar alguns dos resultados, e eu vou aproveitar para que a gente possa, na verdade, discutir um pouco mais realmente dos resultados que nós chegamos dentro disso. Esse daqui foi o grande objetivo que nós tivemos dentro do projeto: avaliar os efeitos da infraestrutura viária na biodiversidade de Minas e estabelecer diretrizes para a mitigação desses impactos. E a doutora Luciana já comentou sobre os grandes subprojetos que nós tínhamos. Então, nós tínhamos um grande subprojeto focado em unidades de conservação. Ele foi desdobrado em dois: um focado na percepção dos nossos analistas frente aos impactos, e o outro de impactos potenciais. Eu vou mostrar logo na sequência. Tivemos um segundo, que foi justamente esse diagnóstico das rodovias sob concessão no estado. O mais ambicioso deles, que foi gerar os modelos preditivos de áreas críticas, e já posso antecipar que esse é o grande marco que nós temos dentro desse projeto, em termos de produto que vai poder ser desdobrado para diferentes estados e tomara aqui para o país inteiro. E um apoio que foi dado para a Expedição Urubu na Estrada, foi meu pós-doutorado, entre agosto de 2018 e junho de 2019. Esse daqui nós não vamos discutir ele hoje, foi uma ação de diagnóstico e de conscientização que nós realizamos em 3 regiões aqui do estado, mas ele foi realizado no Brasil inteiro. Nós vamos focar a conversa mais nos 3 primeiros. E entrando já, então, nos resultados dos nossos projetos, nós vamos discutir um pouco dessa questão dos impactos potenciais da infraestrutura viária em unidades de conservação. Aqui é muito importante, eu gostaria de frisar logo de início, a palavra potencial. Por quê? Porque esse trabalho foi feito a partir de uma extensa revisão bibliográfica feita em todos os artigos conhecidos no mundo, para identificar, para a gente fugir daquela questão de discutir meramente, ou não meramente, mas discutir apenas atropelamento. Nós queríamos entender como é que a presença de uma determinada rodovia cruzando uma unidade de conservação poderia determinar uma área de efeito que levasse à perda de área de cada uma das nossas unidades.
o projeto inicial foi pensado para trabalharmos com as unidades federais e estaduais, e, no final das contas, optamos por trabalhar também com as municipais, sendo mais de 290 unidades avaliadas em todo o nosso território nesse caso. Entre os objetivos foi identificar quais as unidades de conservação do Estado são potencialmente mais afetadas. Potencialmente, nós não fomos para campo e nós não trabalhamos em nível de espécie, nós trabalhamos em nível de grupo aqui. Avaliar as perdas potenciais diárias em relação aos diferentes grupos faunísticos e avaliar as perdas potenciais diárias em relação às diferentes classes de infraestrutura. Eu já vou mostrar como é que isso foi feito. E, obviamente, como sempre foi um pedido muito marcante da doutora Luciana, foi como é que nós priorizamos ações, como é que nós atuamos dentro do Ministério. Então, assim, o que nós fizemos? Criamos um ranking de prioridade de unidades de conservação. Então, hoje, qualquer coordenador, o pessoal da equipe do Dr. Malar, que quiser identificar quais são as unidades de conservação dentro do Estado que são mais impactadas, seja para o Estado como um todo, seja para uma determinada coordenadoria, tem essa resposta pronta. Já se sabe quais são e para que grupos e para quais tipos de infraestrutura. Como é que isso foi feito? Nós identificamos, então, qual era o buffer no entorno da rodovia. Pensem da seguinte forma: uma poluição sonora, ela se propaga a partir da rodovia até uma certa distância e diferentes grupos respondem de forma diferente. Da mesma forma, a poluição química, a poluição do ar, a introdução de espécies exóticas, tudo isso gera efeitos que se propagam para além da rodovia. E aqui nós temos, então, nós trabalhamos com dois grandes subgrupos, infraestrutura viária e classes faunísticas. Dentro de infraestrutura viária, nós pegamos toda a malha viária do Estado, subdividimos ela, pensando no caso de rodovias, em alto impacto, pavimentada e não pavimentada. E, junto com isso, ferrovias. E estabelecemos para cada grupo, porque é óbvio que cada grupo responde de um jeito diferente. E criamos esse tipo de produto. Então, aqui nós temos uma unidade de conservação com a sua malha viária interna e, nesse caso, ela é para mamífero. E como é que isso se propaga em diferentes áreas, ou onde é que nós estamos gerando mais fragmentação, onde é que nós estamos gerando maior impacto potencial para mamíferos dentro dessa unidade. E, com isso, a gente consegue saber exatamente quanto que a gente está perdendo de área dentro dela. E o mais impressionante, aí eu vou passar, nós aqui, eu convido todos, nós temos, para cada um desses temas, uma palestra já ranqueada, já disponibilizada no YouTube, depois eu vou compartilhar de novo esses links, e, obviamente, que temos todo um relatório onde esses resultados são mostrados com a sua devida profundidade, tanto metodológica quanto os próprios resultados. Então, eu convido vocês depois a assistirem a palestra completa para cada um dos temas, porque aqui, como o nosso tempo é bastante restrito e a gente quer gerar um processo de discussão, eu pretendo apresentar apenas alguns detalhes de cada uma das áreas que foram trabalhadas. Como conclusões, então, nós estabelecemos um ranking de prioridade por coordenadoria, considerando as esferas administrativas. E isso, utilizando, então, hoje nós sabemos, para as unidades federais, estaduais e municipais, quais delas são mais impactadas. Por incrível que pareça, nós temos várias que 100% da unidade é impactada, na verdade.
E isso, no relatório, é muito visível dentro desse processo. Alguns resultados que chamaram a atenção. 8,5% das unidades de conservação do estado de Minas têm mais de 50% da sua área potencialmente impactada para mamíferos. Então, quando a gente pensa, e é óbvio, né, aqui é muito importante de se perceber que esses números são muito maiores para APAs, unidades municipais e algumas federais, algumas estaduais, por causa dos seus respectivos tamanhos. Quanto mais malha viária a gente tem, maior o impacto que a gente está causando dentro disso, né? 12% da área total das unidades de conservação do estado de Minas sofrem impactos potenciais para mamíferos. Então, se nós somarmos toda a área que nós temos de unidade de conservação, 12% dela potencialmente está sendo perdida no caso de mamíferos. É óbvio que para anfíbios esse número é menor. Né? Para que vocês tenham uma ideia, nós geramos mais de 2.000 mapas. Para cada, igual aquele que eu mostrei, nós temos para cada unidade, para cada grupo faunístico e para cada tipo de empreendimento viário que a gente tem. Tá? Então, isso hoje está pronto para todas as unidades do estado. No caso dos mapas, para as federais e estaduais. Os dados para todas elas. 85% das unidades de conservação existentes em Minas Gerais são potencialmente impactadas por infraestruturas viárias. Isso quer dizer, então, que nós temos apenas 15% das unidades que não têm impacto de estradas. Esse número é alarmante, na verdade. Então, nós temos que ver como é que nós conseguimos manejar isso. Isso é o que eu quero mostrar rapidamente da questão de unidades de conservação. Depois a gente pode discutir muito forte como é que a gente pode usar melhor esses dados, tá certo? Agora eu vou mostrar um pouco do trabalho de concessão, o que nós fizemos com as concessões de rodovias. Nesse caso, o nosso objetivo foi realizar o diagnóstico das ações implementadas em planejamento pelas concessionárias de rodovias estaduais e federais no que tange à redução dos impactos da atividade na biodiversidade. Nós trabalhamos com essas 5 concessões. Concer, BR-040, Invepar, BR-040 também, 381, Artéries, AB, na 050, e aqui Consebra com a BR-262 e BR-153. Foram as 5 unidades, as 5 concessões que nós analisamos dentro do nosso projeto. O nosso foco maior estava aqui, mas para que eu possa realizar análises das medidas de mitigação, eu preciso, antes disso, analisar quais são as espécies que estão sendo impactadas e entender aonde que estão os problemas, fazendo a parte de análise de agregação. E foi isso que a gente fez. Então, nós analisamos, os dados foram cedidos pelas próprias concessões. Nós, de novo, não havia tempo hábil para monitoramento, coleta de dados, análise. Então, os dados utilizados são de concessão. Elas são aqueles que normalmente os nossos operadores de tráfego das concessões estão coletando. Aqui é uma análise foi realizada para a Concer. Vejam, nós só analisamos, independente da Concer vir do Rio de Janeiro até Juiz de Fora, nós analisamos o trecho mineiro da Concer, apenas o nosso segmento aqui. E vimos, e aqui eu só vou usar como um exemplo, nós calculamos aonde seriam as áreas críticas de atropelamento para diferentes grupos. Aqui são para as espécies que a doutora Luciana já comentou, que foi um grupo de espécies pré-estabelecidas que a gente definiu. Aí nós fizemos um outro grupo utilizando mamíferos de médio e grande porte, porque aí você envolve também a questão de segurança viária e tudo mais, né?
Aí nós buscamos, dentro dos dados que foram concedidos para nós, quais as espécies ameaçadas nós poderíamos fazer de análise. E com isso nós identificamos o guariba e o lobo-guará. E fizemos as análises de hotspot para esses diferentes grupos. O que eu quero chamar a atenção aqui, e isso se verifica em muitos lugares, e é extremamente importante que a gente tenha em mente isso. Vejam o seguinte: a área que eu devo proteger para proteger guariba, que é uma espécie de macaco, é essa daqui. A área que eu devo proteger para proteger lobo-guará, os maiores hotspots estão aqui. Vejam, eles não batem um com o outro. Então, se eu vou fazer uma tomada de decisão, eu preciso fazer uma tomada de decisão junto com o Ministério Público, junto com os órgãos de licenciamento, junto com as concessões de que espécies eu desejo proteger. Nós não vamos conseguir proteger tudo. Então, nós temos que escolher. E quando a gente joga isso num bojo maior, vejam que os pontos são, de novo, diferentes. Aqui, nós temos um forte para os dois grupos. Como esses dois grupos são relativamente parecidos, vejam que eles têm alguma representação semelhante, mas eles são distintos do guariba e do lobo-guará. Isso é extremamente importante. Agora, qual é o produto? Alex, isso daqui, como é que eu faço para usar isso? Cada um desses hotspots foram definidos previamente por quilômetro. Nós temos tabulado, disponível para qualquer pessoa, todos os trechos aonde existem hotspot, tá certo? Então, isso é a primeira informação extremamente importante para que a gente possa fazer tomada de decisão. Quais conclusões a gente pode tirar em cima disso? Primeira coisa extremamente importante, o primeiro produto que nós fizemos a partir das concessões foi apresentar uma proposta de protocolo de monitoramento de fauna. Por quê? Porque a gente percebe que existe um problema muito grande em termos de qualidade dos dados. Para que vocês tenham uma ideia, vamos pegar entre as 5 concessões, 2 delas informam que, mesmo em 5 ou 6 anos de monitoramento, não houve atropelamento de anfíbio, sapinho. Então, assim, isso, na verdade, não é que não houve, é um procedimento, porque o monitoramento não foi adequado. É claro que a gente tem um apego muito maior pelos animais de pelo, pelo zoo fofo, por aqueles bichinhos que a gente olha e sente pena. Agora, nós precisamos identificar quais são os outros também. Nós propusemos um protocolo que já foi entregue para o Ministério Público. É um protocolo que, de uma forma bastante semelhante, já está sendo utilizado no estado do Paraná, com grande sucesso, e a gente espera que a gente consiga internalizar esse protocolo também aqui, não só para as concessões, mas para os licenciamentos ambientais. Nós garantimos que esse protocolo vai gerar qualidade para tomada de decisão. Isso é extremamente importante. Como eu comentei agora há pouco, as informações coletadas pelas concessões possuem um forte viés amostral. Elas amostram mamíferos e aves e não amostram répteis e anfíbios. Por quê? Porque normalmente essas amostragens são feitas pelos operadores de tráfego e não tem como eles fazerem monitoramento de répteis e anfíbios. Então, tem que ser feito através de consultoria ou através de algum outro processo. Eu não acho que deva ser repassado para os operadores de tráfego. Eles estão lá para uma função muito maior, mas o banco de dados das concessões é muito ruim nesses quesitos. Nós identificamos 13 espécies ameaçadas de mamíferos de médio e grande porte, sendo que algumas são recorrentes em todas as concessões. Nós estamos matando lobo-guará em todas as concessões, nós estamos matando
jaguarundi, que é uma espécie de gato, em todas as concessões. Nós estamos matando onça-parda em 4 das 5 concessões. Nós temos que entender quais são esses impactos e fazer tomada de decisão para projetos não só de redução de atropelamento, mas de viabilidade dessas populações a longo prazo. Nós hoje conhecemos quais são as espécies impactadas devido ao bioinfra. Uma coisa muito problemática, é impossível avaliar se as medidas estão surtindo efeito. Por quê? Porque o trabalho que é feito pelas concessões, ele não avalia a efetividade, ele avalia, identificou um problema, bota a passagem e não se faz o monitoramento contínuo depois. E com isso nós não sabemos se elas funcionam. Esse é um grande problema que a gente tem. Isso não acontece só nas concessões, acontece também dentro dos empreendimentos estaduais e federais realizados. Então, assim, nós temos que monitorar essas medidas. As concessões adotam medidas de mitigação sabidamente ineficientes. A Via 040, por exemplo, para se usar um exemplo claro, informou que estava implantando, acho que 12 ou 22 placas de sinalização. Placa de sinalização está provado cientificamente que reduz 3% nos índices de atropelamento. Ela não funciona. Então, botar placa é a mesma coisa que não fazer nada. Nós temos que ter medidas de mitigação adequadas para cada uma das tomadas de decisão. Um dos resultados mais interessantes, e que eu não consigo mostrar ele aqui, mas que está disponível no relatório das concessões, nós cruzamos todas as informações de áreas críticas, onde é que morrem os animais, ou seja, onde é que eu deveria estar tomando decisão, e onde é que estão as medidas de mitigação, para ver o quanto que isso pode estar sendo efetivo. Então, nós mapeamos ponto a ponto todas as medidas de mitigação propostas pelas próprias concessões. E vai se perceber que existem grandes vazios dentro desse processo, demonstrando que nós ainda estamos muito aquém do que a gente deve proteger. Reduzir o atropelamento é um dos problemas. Todo o projeto, todo o bioinfra, dentro da parte de concessão, foi focado em reduzir o atropelamento. Mas você pode não ter atropelamento e estar isolando uma espécie de um lado da rodovia. Esse é o próximo passo, é desenvolver projetos que analisem conexão. Apesar de você botar uma passagem, pode ser que aquela passagem permita, você tem 20 espécies do lado da rodovia que deveria estar passando, e você tem uma que usa passagem. Então, ela não é efetiva, ela não atingiu o objetivo que deveria. Medidas declaradas e não implementadas. Existem vários casos disso dentro das concessões. Então, nós precisamos fazer que... E, veja, e muitas vezes são a simples placa. Nem as placas estão sendo implementadas em alguns casos. Ou então, medidas implantadas para outros objetivos e declaradas para proteger a fauna. Isso foi visto com redutores de velocidade. Na hora de apresentar a questão para os órgãos, dizem, nós implantamos redutor de velocidade, mas nitidamente o redutor de velocidade foi colocado para evitar segurança viária, problemas de segurança viária, e não para reduzir o atropelamento propriamente dito. Isso ficou nítido dentro dos nossos resultados. E, finalmente, indo para o nosso terceiro projeto, e como eu disse, o mais ambicioso e o que provavelmente vai poder gerar os mais expressivos resultados a médio e longo prazo, é esse daqui, de áreas críticas de atropelamento de fauna silvestre no território de Minas Gerais. Nesse caso, nós tivemos como objetivos modelar as áreas potenciais de atropelamento de 15 espécies. Não bastava, um exemplo que eu uso muito nítido, você pode ter uma área ambientalmente falando com potencial de atropelamento aqui e uma outra exatamente com o mesmo potencial aqui.
só que aqui você tem uma rodovia pavimentada com fluxo de 2.000 veículos por dia, e aqui você tem uma estrada de terra. Então, o potencial de impacto é completamente diferente. E, para isso, nós precisávamos avaliar as condições das rodovias que nós tínhamos. Então, nós modelamos os atropelamentos para as espécies, usando dados biológicos, e as características das rodovias para o atropelamento. Quais são as características que mais causam impacto de atropelamento? Óbvio que nós tínhamos que unir essas duas coisas. Então, um terceiro objetivo foi: vamos unir a parte biológica com a parte das características de rodovia e criar um modelo único. E, a partir disso, buscar, essa foi a última parte, conhecendo quais eram as áreas críticas, nós queríamos saber se elas tinham sobreposição com os hotspots que nós conhecíamos. E esse foi o que a gente fez, comparou com os hotspots conhecidos. Então, nós temos esses 4 grandes objetivos que foram atingidos. Esse daqui é o nosso principal resultado. Nós temos 31.000 quilômetros de estradas segmentadas, quilômetro a quilômetro, coordenada de início, coordenada de fim, ranqueadas pela sua probabilidade de risco. Então, a partir de agora, para tomada de decisão, termos de referência, esses trechos que nós modelamos vão servir como um balizador extremamente importante. Eu adorei de ver que, nesse momento, o César, se você me permite, ele chegou mais próximo para poder começar a ver. E é exatamente isso que eu adoraria, César, de que isso daqui fosse visto como um balizador para tomada de decisão, para direcionamento disso. A gente vai poder conversar bastante sobre isso. E veja, os pontos vermelhos são as áreas aonde nós identificamos com maior agregação dentro desse processo, aonde que deve acontecer os hotspots de atropelamento. Em amarelo, são as áreas aonde os modelos identificaram como altíssimo impacto de atropelamento. Ele acontece naquele trecho, mas ele não é um hotspot. Verde são as áreas menos preocupantes, e em branco, ou aonde nós não temos uma coloração, aí vocês podem ver que a parte noroeste do estado nós não conseguimos estabelecer modelos bons, os modelos ficaram muito ruins. Então, assim, essa área ainda é necessário se trabalhar melhor, talvez com outras espécies e assim por diante, mas eu acho que a gente tem que enxergar o copo quase cheio, onde nós temos 31.000 quilômetros de rodovias monitoradas não, mas estabelecido um modelo com 66,3% de performance esse modelo tem. Ou seja, nós temos um nível de confiabilidade muito grande dentro disso. E aí, o que foi feito a partir disso? Nós pegamos unidade de conservação por unidade de conservação. Então, doutor Malar, hoje, se o senhor quiser saber, dentro da APA estadual, das águas vertentes, quais são os quilômetros críticos que nós temos 6 quilômetros críticos estabelecidos pelo modelo dentro dessa APA. Nós temos outros 26 quilômetros que eles são altamente preocupantes. Então, onde é que nós iniciamos o trabalho? Nos 6 quilômetros. Onde é que nós seguimos fazendo alguma medida? Nos 26 quilômetros. Então, nós hoje já temos isso estabelecido para todas as unidades de conservação do Estado. Isso foi segmentado para cada uma das coordenadorias também. Então, os promotores vão receber, para cada uma das bacias, quais são as áreas críticas que nós temos. Vejam um exemplo do Parque do Papagaio. Nós estabelecemos... Uma coisa que eu acho que é muito legal da gente pensar é o seguinte: a maior parte das pessoas que trabalham com atropelamento de fauna
olhariam para uma paisagem específica e conseguem ver aonde é que pode ter problema. O impressionante do modelo são coisas como essa daqui, aonde numa estrada, que quem conhece a Serra do Papagaio sabe que é uma estrada de baixíssimo fluxo, o modelo foi capaz de identificar uma área de recorte de fragmento como uma área prioritária para que a gente faça o trabalho, e ele está lá em vermelho. Vejam, no pequeno trecho de estrada aqui, nós temos áreas definidas como importantes e áreas definidas como prioritárias, onde provavelmente existem hotspots de atropelamento. Nós vamos errar? É lógico que nós vamos errar. Nós modelamos 31 mil quilômetros. Agora, se eu não tenho nenhuma informação e eu tenho que começar os trabalhos, eu tenho que direcionar um termo de referência, o produto está aqui. É isso que a gente precisa pensar, de que agora nós temos para o Estado algo cientificamente comprovado para ajudar a proteger, por exemplo, unidades de conservação. Mas exatamente a mesma coisa foi feito para as concessões de rodovias. Então, agora eu sei quais são os quilômetros críticos dentro das concessões e quais são as áreas extremamente importantes. Se vocês repararam no mapa lá no início, a BR-381, por exemplo, ela tem, imaginem, são 500 quilômetros de estrada. Nós identificamos apenas 7 trechos como críticos, mas 93% da rodovia é colocado como altamente preocupante. Na prática, isso é um problema, porque nós não vamos conseguir proteger 93% da rodovia. Nós vamos ter que usar outras estratégias dentro disso para aprimorar esse trabalho. Então, como conclusões, está sendo entregue um relatório por coordenadoria com áreas críticas para concessões e unidades de conservação. Ali já tem aonde se fazer uma tomada de decisão super importante. Foi possível encontrar uma boa relação entre os pontos de atropelamento e os modelos obtidos, com ajuste de 66,3. Na verdade, foi 66,6, mas tudo bem. O que nós vamos fazer agora? Eu já estou propondo um projeto para trabalhar não com 15 espécies, mas trabalhar com 100 espécies. Nós vamos sair atrás agora dos recursos para que a gente possa melhorar isso daqui e ter 80%, 90% de confiabilidade. Toda a estrutura metodológica está pronta. Agora é aperfeiçoar isso para que a gente possa fazer tomada de decisão espécie a espécie e com um nível de confiabilidade próximo a 80%, pelo menos. Órgãos licenciadores poderão priorizar áreas críticas e aperfeiçoar termos de referência e estudos para licenciamento ambiental. Alex, dá para pegar cada uma das espécies? Dá. Nós temos esses dados todos. Agora, eu sempre prefiro que e foi isso que nós fizemos nesse mapa, nós juntamos as 15 espécies, nós identificamos aonde que nós temos o maior potencial para as 15 espécies relacionadas com as características da rodovia. É isso que a gente precisa fazer. Ninguém vai proteger uma única espécie, é muito difícil da gente fazer isso. Então, nós temos que identificar quais são os quilômetros mais importantes para um conjunto de espécies. A redução dos impactos à fauna deve envolver ações em concessões, unidades de conservação e demais rodovias do Estado. Não adianta, nós temos uma análise dentro dos relatórios que mostram que varia entre 60% e 90% dos trechos de rodovia de uma determinada bacia estão fora de concessão e de unidade de conservação. Então, se nós vamos ter que gerar um processo de proteção, nós temos que trabalhar também fora da concessão.
Eu entendo o quanto isso é mais difícil, atuar junto dos governos, às vezes é mais complicado, mas não dá para fazer conservação da nossa fauna atuando apenas nas unidades de conservação e nas concessões. Tem que se atuar na malha viária. Hoje nós temos um bom cenário para isso. Modelos não substituem monitoramento de campo. Eles aprimoram a tomada de decisão e direcionam esforços. Ninguém aqui está dizendo que a partir de agora a gente vai fazer o licenciamento ambiental e já sair botando medida de mitigação, cerca, passagem, aonde tem hotspot. A ideia não é essa. A ideia é, nós vamos, em vez de monitorar 200 quilômetros, nós vamos monitorar 20 de uma forma mais intensa e vamos monitorar o resto para verificar o quanto que o modelo ficou bom. Mas nós temos um bom balizador dentro desse processo. Quem sabe lá na frente, quando a gente tiver 80% ou 90%, a gente possa mudar isso e dizer, não, podemos confiar e reduzir drasticamente as nossas idas para campo. Nesse momento, os nossos resultados são direcionadores, aonde nós vamos aprimorar e, com isso, reduzir custos, inclusive, porque, na verdade, a gente vai poder focar em algumas áreas. Rapidamente, eu fiquei pensando assim, como usar alguns desses dados. Unidades, quando a gente falar em termos de não atropelamento, efeitos da malha viária na nossa biodiversidade. Foi estabelecido, então, um ranking para que a gente saiba quais são as unidades que, por exemplo, são 100%, 90%. Quando for construir uma nova estrada, a gente vai ter uma ideia do quanto que ela vai poder estar consumindo de área da nossa unidade. Essa é uma das formas da gente utilizar. No caso do atropelamento, para as unidades de conservação, como nós não temos dados de hotspot, aquelas feitas diretamente com os dados, iniciar pelos nossos modelos, onde nós temos o nível 3, que é o hotspot. Na palestra completa e no relatório, eu explico por que o nível 3 é o nosso hotspot. Protegeu isso? Seguimos para os níveis 4 a 7. É assim que a gente pode aprimorar esse nosso processo de conservação. Concessões de rodovia. Vamos utilizar, primeiro, deixa eu ver uma coisa que eu acho que eu errei ali. Nós vamos iniciar cobrando ações focadas nas análises de hotspot, porque isso a gente já sabe, não é modelo. A gente sabe que os bichos morreram ali. Agora nós temos no relatório, eu não consegui mostrar aqui, mas nós sabemos onde é que nós temos hotspots, onde é que nós temos medida e onde é que nós não temos nada. Nós temos hotspot e não temos nada implantado. É simplesmente pegar aquela informação e dizer, precisamos cobrir esses buracos. Terminou isso? Vamos ver se os nossos níveis 3 estão sobrepostos. E outras áreas. Não sabemos o que fazer, não existe estudo. Iniciamos pelos trechos de nível 3, que são os nossos hotspots, e vamos depois para os nossos níveis 4 a 7. Com isso, nós já temos um bom trabalho aí para que a gente possa minimizar os efeitos dentro da nossa biodiversidade. Finalizando, os próximos passos. Nós estamos repassando todos esses bancos de dados para o Ministério Público, juntamente com os relatórios, onde a gente descreve todo o método que foi empregado. Estamos iniciando a busca, porque nós não tínhamos sequer imaginado o volume de dados que nós temos. Imaginem, nós só pensando nas áreas de risco, nós temos 15 espécies para modelado como área crítica, vezes 31 mil quilômetros. Imagine o volume de dados que só isso já deu.
para cada uma das variáveis que foram utilizadas das rodovias também. Então, assim, nós temos bancos de dados muito grandes e eles são muito difíceis de serem mexidos. Então, o que nós queremos? Fazer uma captação de recursos para tornar esses bancos de dados diretamente acessíveis, tanto para o governo, quanto para o Ministério Público, quanto para a sociedade. Por exemplo, quais são os quilômetros críticos de atropelamento dentro da Serra do Papagaio? Que isso apareça automaticamente, que não precise ir lá no banco de dados e revirar essa informação como um todo. E, obviamente, buscar o fortalecimento dessas ações junto do CDF e do Ministério Público como um todo dentro disso. Aqui tem, em vários lugares das palestras, eu deixei os meus contatos e, obviamente, que eu fico totalmente à disposição para que a gente possa continuar conversando. Esses produtos, eles são da sociedade, então, assim que for liberado, a gente vai disponibilizar em todos os meios possíveis para que ele possa ser baixado, replicado, questionado e, obviamente, utilizado para tomada de decisão. Tá certo? Eu não faço nem ideia se eu falei demais, mas eu me coloco à disposição aí para que a gente possa conversar e sanar eventuais dúvidas que surjam. Muito obrigado. Obrigada, professor Alex. O senhor foi fiel ao tempo exato, né? E eu fico muito entusiasmada com esses resultados e pensando, né, nas nossas possibilidades a partir dessas ferramentas que o senhor nos apresenta. De acordo aqui com a nossa programação, nós temos agora um período para debates, né, para perguntas e discussões. Eu acho que seria interessante nós ouvirmos os nossos convidados, se querem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, por gentileza. Vamos às perguntas. Então. Professor Alex, eu vou fazer uma que eu não gostaria eu gostaria até de ter interrompido o senhor, mas não achei muito elegante aqui da minha parte. Se o senhor falou que as placas, elas cientificamente, elas reduzem até 3%, né, os atropelamentos. O senhor pode falar sobre outras formas de mitigação dos impactos? Doutora Luciana, se a senhora me perguntar, Alex, para não precisar de um especialista para fazer a tomada de decisão, o que tem que ser feito é reduzir a velocidade, botar cerca e botar passagem quando for conveniente. Eu vou lhe explicar. Cada 10 km por hora que se reduz a velocidade, você gera uma redução na taxa de atropelamento em 20% a 30%, para a senhora ter uma ideia. Então, assim, redutores de velocidade da forma de pardal, os eletrônicos de velocidade, eles são, do meu ponto de vista, a melhor estratégia que nós temos de proteção da nossa biodiversidade. Por quê? Quando você coloca aquela placa dizendo redutor de velocidade à frente, a pessoa já começa a reduzir a velocidade porque ela não sabe exatamente aonde que ele está. Então, ele estava a 120 e ele começa a reduzir a velocidade e ela vai caindo. E isso está provado. Tem um trabalho feito na BR-262 com a implantação de medidas de mitigação de redutor de velocidade e ele cria um espaço de, no mínimo, 500 metros, mas ele pode chegar próximo a 1 quilômetro de redução. Você vê nitidamente a redução da velocidade do usuário. Quando ele se aproxima do redutor de velocidade, ele quase estaciona, porque ele não quer ser multado. E aí, depois tem gente que acelera rapidamente, mas a faixa que você acaba tendo é de, no mínimo, 500 metros de proteção. Isso é muito bom. Eu sei que existe uma série de entraves burocráticos para isso e tudo mais, mas, em termos de solução, é uma das melhores. A melhor pesquisadora do mundo, Lenore Farig, é uma canadense, ela esteve aqui em 2011 e ela deu uma palestra que, para mim, foi assim marcante.
ela enfatiza que, e ela pesquisa isso há muitos anos, e ela foi mostrando os resultados que ela tem, e ela diz o seguinte: se você não evitar o atropelamento, não adianta você se preocupar com fragmentação de hábitat, com um monte de coisa. Você não vai ter animais para preservar no futuro. E aí o que ela diz é: evite o atropelamento. Não sabe o que fazer? Coloca cerca. Evita o atropelamento. Ah, mas isso vai gerar... A senhora vai ver que muitas pessoas da academia vão pular dessa altura dizendo vai ampliar o processo de fragmentação de habitat. É verdade. Nós temos que ter um passo depois disso. Mas se nós conhecemos aonde existe um hotspot de atropelamento e não temos dinheiro no momento para fazer uma passagem, não temos certeza do problema, vamos proteger os animais de não serem atropelados. Porque vamos imaginar o seguinte: um hotspot de lobo-guará significa que você está matando 4, 5, 6 animais no mesmo quilômetro. Se você mata 4, 5, 6 lobos-guará no primeiro quilômetro, você acabou com a população de lobo-guará que você tem naquele ponto. Então, se você não evitar esse atropelamento, a senhora está levando à extinção local da espécie. Então, a gente evita o atropelamento. E vamos discutir, e aí, assim, eu faço uma crítica muito forte às empresas de consultoria e, muitas vezes, a quem faz a tomada de decisão das medidas de mitigação. Medida de mitigação, pensando nesse caso, por exemplo, como passagem de fauna por baixo e tudo mais, ou hoje em dia que todo mundo quer botar aquela passagem tipo a do mico-leão que tem lá no Rio de Janeiro, que custa 10 milhões, nós não podemos aplicar esse tipo de medida em todos os lugares. Ela tem que ser muito bem estudada para se fazer isso, até para que nós não caiamos no descrédito. Em Portugal, isso aconteceu. Começaram a botar medida em tudo quanto é lugar e os bichos continuaram morrendo. E aí agora não conseguem mais botar medida porque dizem, mas isso não funciona. É por quê? Porque se deixou fazer uma tomada de decisão pobre. Então, é muito importante que a tomada de decisão para investimento de passagens que custam 400, 500, 1 milhão de reais seja muito bem feita. É mais ou menos nesse sentido. Professor Alex, vou aproveitar também, eu olhei que o senhor podia falar até 15 e 10, eu vou aproveitar esses minutos finais aí da sua fala para te fazer duas perguntas ainda. É a primeira, de trás para frente, porque eu acho que a gente deveria ter falado isso no início, apesar de estarmos entre especialistas, eu acho importante contextualizar o problema. É claro que eu, como coordenadora de fauna, eu estou muito preocupada com o bem-estar dos animais, eu quero que eles sejam preservados, mas a nossa preocupação aqui, ela vai além disso, né, professor? Até com segurança viária, a questão da conservação da biodiversidade, como o próprio nome do projeto ele nos sugere. Hoje eu li uma entrevista sua na BBC dizendo do número absurdo de animais que nós perdemos todos os anos. Quais são os efeitos disso, né, para a nossa segurança como usuários das vias e para a biodiversidade como um todo, né, considerando as funções ecológicas aí que os animais exercem, os animais silvestres. E uma segunda colocação que eu queria que o senhor apresentasse é sobre um produto do nosso seminário referente aos termos de referência para monitoramento de fauna. Se o senhor puder falar sobre esses dois tópicos, eu acho que vai trazer mais elementos aqui para a nossa discussão, por gentileza. Muito bem, tá certo, doutora, excelente. Nossa, a sua primeira pergunta foi fantástica, porque eu acho que eu me preocupei tanto em mostrar alguns resultados nossos e acabei, acho que, não enfatizando o nosso problema, na verdade. Porque, assim, desde 2012, nós conhecemos que o impacto das estradas no Brasil, junto à nossa biodiversidade, significa matar 475 milhões de animais silvestres todos os anos nas nossas estradas. E aí, eu posso dizer que eu já escutei de tudo. Várias pessoas dizendo que isso é marketing, que isso não pode acontecer, que é um exagero, porque senão nós estaríamos em cima
de sangue e assim por diante. Essa percepção é porque nós pensamos em animais de grande porte. 90% de tudo que morre nas nossas estradas são pequenos anfíbios, pequenas cobras, pequenos passarinhos, e esses são aqueles assim que nós não percebemos, nem quando a gente anda a 60 por hora, quanto mais a 100, 120, a gente não percebe. E uma coisa, só para a senhora ter uma ideia do quanto isso pode ser verdade. Quando eu estava na expedição, eu percorri, como eu falei, 30 mil quilômetros pelo Brasil, analisando o impacto nas nossas unidades de conservação. Eu estava no Piauí, no meio da Caatinga, seco, não tinha nada, doutora, era completamente seco. Uma estrada de 2 pistas, sem acostamento. E eu fazia a viagem o tempo todo a 80 km por hora. Esse foi o meu protocolo de monitoramento, 80 km por hora, para eu poder terminar a viagem. Eu encontrei um cachorro do mato atropelado, e quando eu encontrava um animal atropelado, eu parava o carro e fazia um registro. Como a estrada não tinha acostamento, eu tive que parar o carro a 300 metros e voltar caminhando até o animal. Nesses 300 metros, eu tenho filmado 101 anfíbios atropelados, que eu não tinha visto a 80 km por hora, porque eu estava reparando em outras coisas e eu não tinha visto. Se nós considerarmos isso, imagine, são 300 anfíbios atropelados em 1 quilômetro. É lógico que isso não acontece em todos os trechos de estrada, que isso foi provavelmente, não sei se choveu no dia anterior, eles vieram para cima da estrada, mas nós temos um impacto gigantesco, mesmo nas estradas de terra do nosso país, em cima da nossa biodiversidade. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Indo para o lado da questão social, ainda ontem nós estávamos modelando os dados de acidentes em rodovias brasileiras causados pelo atropelamento de fauna, não só de animais silvestres, mas de fauna. E quando a gente pega dados do IPEA, e depois eu posso compartilhar com os participantes o endereço do meu blog, onde nós temos um trabalho lá que mostra a relação entre a perda de uma vida humana por causa de um acidente, que custa R$600 mil para a sociedade, e todos os números que a gente tem. Nós mostramos que o atropelamento de fauna, pensando em animais de cachorro para cima, geram bilhões de danos à sociedade todos os anos. E isso é extremamente preocupante. E se, por exemplo, as concessões entendessem esse problema, no estado de São Paulo, por exemplo, as pessoas estão começando a cobrar muito das concessões pelos acidentes que elas sofrem. Em média, o valor de cada ação tem custado para a concessão R$40 mil. A senhora já pensou quantos cachorros são atropelados dentro de uma estrada? Se cada um de nós cobrarmos isso da concessão, vai ficar muito mais barato para ela usar e implantar medidas de mitigação para evitar essa questão do que, na verdade, ficar pagando, primeiro, que denigre a imagem dela, segundo, que é um problema jurídico enorme, terceiro, processos de certificação ambiental e tudo mais não acontecem. Então, para uma concessão, a melhor coisa é fazer proteção, desde que isso seja bem feito, na verdade. Tá? Acho que, se eu não respondi toda a sua primeira questão, depois a senhora me cobra alguma coisa. Sobre a segunda questão do protocolo. Doutora, eu faço monitoramento de fauna há mais de 20 anos. Comecei lá no Rio Grande do Sul e nós fomos aprendendo. Nós trabalhamos com isso no dia a dia. Nós analisamos dados de pesquisa, de concessão, de órgãos governamentais todos os dias. E nós sabemos quais são os problemas e como é que nós podemos resolver isso.
Eu tenho, fazendo meia propaganda, um curso de 20 horas que eu dou para ensinar as pessoas a fazer o protocolo de monitoramento, que garante qualidade. Por quê? Porque as pessoas vão para campo e não pensam em como coletar efetivamente os dados. E com isso, eu garanto que, e o César depois pode dizer para mim, não funciona assim, mas ele contrata uma empresa de consultoria hoje e uma outra empresa de consultoria para fazer monitoramento daqui a um ano. E dentro disso, as duas não conseguem se conversar entre os dados. E aí a gente não sabe se subiu, se diminuiu, se as medidas de mitigação funcionaram ou não funcionaram. Nós temos esses dados vindo do governo federal que mostram isso nitidamente, inclusive com uma fala de uma antiga coordenadora de meio ambiente do DENIT, falando que as contratações não conseguem fazer essa comparação. E aí nós gastamos milhões pagando consultoria e a gente precisa de um protocolo que garanta esse processo durante anos de monitoramento. E é isso que nós propusemos. Nós propusemos um protocolo que nos ajude a reduzir essas diferenças e aprimorar que os dados apresentados tenham confiabilidade. Isso que é extremamente importante. Obrigada, professor Alex, pelos esclarecimentos. Bom, e assim nós usamos o tempo do professor aqui e já passamos, sem mais demora, para as nossas perguntas e debates. A Luísa de Oliveira Lisboa, que é da representante da Polícia Civil, ela coloca uma preocupação, né, com relação aos atropelamentos que não resultam em óbitos, né? Ela pergunta qual seria o impacto do atendimento veterinário pós-atropelamento para a preservação das espécies, considerando que o animal pode ter sequelas e após recuperação não estar mais apto ao retorno da natureza, qual o impacto de manter esses animais? O senhor quer responder, professor? Posso fazer uma parte, eu sei que esse é um tema que a senhora também gosta e tem um apego, mas assim, nós temos discutido isso pesadamente há anos, na verdade. A legislação, por exemplo, que foi implantada no Paraná, doutora, ela tem um aspecto que diz que o empreendedor é responsável, porque muitas vezes o que acontece? O empreendedor pega, ou a polícia, aconteceu um acidente num trecho de estrada e a Pronto, acho que voltou, né? Voltou. Ótimo. Não se sabe quem paga. Nós temos grandes parceiros, por exemplo, eu tenho 2 parceiros muito bons nessa área, um em Florianópolis e outro no estado de São Paulo, que me contam isso. Eles recebem centenas de animais, só que na hora do empreendedor que permitiu que aquele animal fosse atropelado, a gente diz botar a mão no bolso, não coloca. Então, a legislação do estado do Paraná já inclui, inclusive, isso, de que todos os passos para a recuperação do animal e depois a sua soltura, se for o caso, ou manutenção posterior, fica a cargo do empreendedor. Então, assim, claro que a gente tem que... Existem 1000 discussões a respeito disso e que eu acho que só isso seria um workshop à parte dentro, tá? Mas nós temos que ter ferramentas para que uma concessão, por exemplo, não possa simplesmente pegar e levar num zoológico, levar numa universidade e dizer assim, toma aqui, agora cuida do problema porque eu gerei o problema, agora se vira com esse negócio. Tem que existir estratégias dentro disso. Não é fácil. Eu concordo, professor. Né? E acho que a senhora conseguiu, né? A construção de um espaço, alguma coisa assim, para ajudar dentro desse processo. Sim, eu concordo com essa colocação do senhor e vejo que o atropelamento de fauna é uma externalidade negativa do empreendimento, né? No caso, a operação de rodovias. E parece que essa é uma tendência que o Estado está disposto a seguir, né? Eu gostaria até de franquear a palavra para o doutor Antônio Malardi ou para a Liliana, do IF,
para falar sobre a experiência com a rodovia MG 050, em que essa preocupação ela foi incorporada para o licenciamento ambiental da concessionária. E até para além disso, Luiz, acho que a gente tem uma questão ética, né, de dar socorro para esse animal. Talvez ele não possa ser reabilitado e retornar para a natureza e realizar funções ecológicas, mas eu acho que é nosso dever reparar esse dano animal, né? Colocar esse animal nas melhores condições possíveis. E, na minha opinião, cabe ao empreendedor custear esse tratamento, essa manutenção, sob pena de socializarmos os prejuízos, né? E privatizarmos os lucros da operação desse empreendimento. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Os nossos participantes têm acesso ao microfone? Tem como abrir? Eu creio que... Ou só no chat? Sim, se for possível... Se for liberado, um a um ali. Então, assim, é só clicar em cima da pessoa e pedir para tirar. Eu creio que sim. Tá, então, quem quiser falar, por gentileza, porque a gente vai liberando o microfone, né? E a minha sugestão, doutora, é que aqui embaixo, existe um lugar dentro das reações onde a pessoa pode levantar a mão. Então, assim, ela levanta a mão e a gente pode liberar para a pessoa falar, sem problema. Ótimo. Aqui o Felipe falou que na MG 050 foi construído um CETAS. Foi esse exemplo mesmo que o professor Alex apresentou, né? Eu que até gostaria de ver se Malad ou Liliana tem interesse de comentar. Mas e aconteceu exatamente como o professor falou. Quando eu instaurei o inquérito, eu era promotora ainda em Formiga. Eu convidei os representantes da concessionária e eles disseram que tinham, sim, um trabalho de atenção aos animais atropelados. Eles pegavam os animais e levavam para a Polícia Militar de Meio Ambiente, que nem tem veterinário, né? Então, de fato, eles passavam por estado esse problema. E daí, no licenciamento ambiental da operação DMG 050, no esforço aí, né, que nós tivemos junto aos órgãos de licenciamento, a Supram, Alto São Francisco, o próprio IF, foi incluída como uma condicionante para a construção do CETAS, né, que hoje beneficia toda a região centro-oeste. E agora, salvo engano, na licença de operação, na renovação da LO, foi incluída uma condicionante para manutenção dos CETAS, né? Então, se houver um atropelamento, eles podem levar esse animal para os CETAS, né? Mas eles têm que fazer o custeio desse espaço. É isso mesmo, Malard? Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a doutora Luciana, ao professor Alex, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para poder discutir esse assunto tão importante. Cumprimentar também o doutor Carlos Eduardo, doutor Valera, o colega César, o Felipe também, todos os demais colegas. Eu vou até adiantar já, doutora Luciana, alguns pontos, né, da minha apresentação, acho que não tem prejuízo, é importante aproveitar o momento. E, antes de mais nada, parabenizar o professor Alex, doutora Luciana, por essa iniciativa. Sem sombra de dúvidas, com esse trabalho, a gente consegue agora ter um diagnóstico mais preciso dessas 15 espécies. São ferramentas essenciais, informações e dados imprescindíveis para que a gente possa avançar na gestão da fauna no Estado, não só no âmbito do licenciamento, mas também nas unidades de conservação e nas rodovias de maneira geral no Estado de Minas Gerais. Bom, inicialmente, em relação ao colocado da MG 050, foi um processo que se iniciou lá atrás, igual também tenho que agradecer todo o empenho da doutora Luciana, onde inicialmente a gente conseguiu fazer com que a MG 50 ela arcasse com todo o custeio e também a implementação, né, do novo CETRAS de Divinópolis. CETRAS esse que foi inaugurado no final do ano passado e esse ano, em fevereiro, iniciou suas operações. Então, foi uma condicionante do processo de licenciamento ambiental, em que a concessionária arcasse com todo o custeio para a instrumentalização e implementação desses CETRAS. Bom, a rodovia ela entrou em fase de renovação agora, recente, tem cerca de 3 semanas, se eu não me engano, não tem nem um mês,
quase um mês, em que esse processo foi levado para o Conselho de Política Ambiental para discussão de suas condicionantes para a renovação da licença. E no âmbito dessa renovação, nós inserimos uma série de condicionantes relativas a monitoramento, alguma intervenção física também na rodovia, mas principalmente uma condicionante essencial também para o Estado, que foi arcar com a manutenção dos CETRAS por um período de 3 anos. Então, essa foi uma condicionante, não só essa, como todas, inteiramente articuladas entre o IEF, a CEMAD e também com a CEINFRA. Então, o DR participou também indiretamente dessas tratativas. Então, mostra, né, o empenho do Estado e o entendimento que é devido, é necessário que as concessionárias elas avancem também nas implementações, não só físicas, como também atuando com medidas compensatórias em decorrência tanto da implantação do impacto causado, como foi, no caso, à época, a obrigação de implementar os CETRAS, quanto também nas medidas compensatórias, relativas aos danos provocados, principalmente em relação aos atropelamentos da fauna. Então, nesse sentido que se colocou essa compensação, vamos dizer assim, de manutenção por 3 anos dos CETRAS de Divinópolis. Então, foi quase consenso no Copan. Então, felizmente, foi aprovado com esse período de 3 anos para que se faça essa manutenção. Eu queria aproveitar também e fazer duas perguntas para o professor Alex, em decorrência do que foi apresentado. A primeira, professor Alex, refere-se aos hotspots, porque até me chamou a atenção de alguns trechos, né, a gente ter hotspots de quase quilômetro por quilômetro. Claro que dificilmente vão ocorrer intervenções em cada um desses quilômetros. E se já foi possível, com o diagnóstico, identificar dentre os hotspots, quais são os mais significativos, mais importantes de se colocar alguma intervenção, e, porventura, uma intervenção em um determinado hotspot pode fazer com que não tenha-se necessidade do seguinte, ou dos 2 seguintes, não sei, alguma coisa nesse sentido, e se já teria, né, essa identificação desses principais. E o outro, a segunda, eu sei que é um desafio, a gente já conversou muito, mas eu queria colocar aqui também, da ampliação, para trabalhar com mais espécies, porque é um trabalho muito robusto, foi um diagnóstico pesado, que envolveu uma série também de estudos, trabalhando com os dados secundários, e como ampliar isso para um número maior de espécies. Mas, mais uma vez, professor Alex, parabéns. Nós estamos alinhando aí também as nossas parcerias, né? Já somos parceiros informais, mas buscando também uma parceria formal para que a gente possa cada vez mais ter informações para subsidiar as nossas ações no Estado. Perfeito, doutor Malar, muito obrigado. Bom, não, a maior parte desse trabalho, doutor, ele foi realizado através de análise de dados e tomada de decisão. Né? Toda essa questão, por exemplo, como a doutora Luciana falou, da pandemia, acabou inviabilizando, inclusive, algumas outras coisas que a gente gostaria de ter realizado e que não tinha como, de saídas de campo e tudo mais. E o grande foco é que a maior parte dos projetos que são realizados hoje no Brasil, como eles têm uma pequena área geográfica, ele dá um refino fantástico para saber exatamente qual é o trecho dentro de 50 metros que você precisa colocar a medida de mitigação. Só que no momento em que a gente pensa e esse foi o grande resultado que nós tivemos, ao contrário de nós refinarmos ele ao ponto de saber exatamente aonde botar, nós identificamos, veja, existem 4 quilômetros de área de hotspot num determinado local. Vamos priorizar isso para que a gente possa fazer estudos melhores.
talvez esse estudo seja um simples estudo de paisagem, aonde indique, por exemplo, Alex, existem 3 quilômetros, como é que nós resolvemos isso sem pensar em botar 5 passagens? Nós podemos pensar em identificar qual é o melhor ponto para se instalar uma passagem e prolongar o sistema de cerca que vai direcionar a fauna para dentro da passagem. Então, veja, se a gente identifica um ponto como sendo muito importante, dentro de uma unidade de conservação, por exemplo, olha, esse trecho aqui, nós temos que mitigar impacto. Nós podemos pensar num conjunto de coisas. Pense que se nós colocamos um redutor de velocidade no início do primeiro quilômetro, então, com isso, nós geramos uma redução da velocidade da pessoa. No final do primeiro quilômetro, nós temos uma cerca que vai se prolongar por alguns metros, 300, 400 metros. No meio desse caminho, nós temos uma passagem de fauna e depois mais 300 metros de cerca, por exemplo. Nós geramos uma faixa muito grande de proteção. Isso eu sei que não vai ser feito também para todos os pontos que nós temos, mas agora nós temos um indicativo. Pode ser que alguns desses pontos se identifiquem que não são bons, não tem talude, não tem condição, o pessoal da engenharia vai dizer, olha, esse daqui não dá para fazer, vamos seguir para o próximo. Mas nós conhecemos quais são as áreas críticas que a gente tem para direcionar. Eu acho que esse é o grande diferencial desses modelos que a gente tem. Sobre as espécies, é o nosso sonho, na verdade, né? Então, assim, eu acho que nós temos que buscar recursos. Eu estou, nesse momento, escrevendo, é um edital pequeno, mas, por exemplo, saiu agora um edital da FAPEMIG para um edital universal, onde vai me permitir captar um bolsista que eu pretendo colocar exclusivamente para trabalhar com isso. Não é o suficiente para a gente desenvolver o projeto como um todo, na verdade, mas é um bom começo. Se eu tiver uma pessoa trabalhando 40 horas exclusivamente no projeto, já é um direcionamento muito bom. No final de mais aí, 1 ano e pouco, 2 anos, nós vamos poder ter 50 espécies, 60 espécies mais impactadas para gerar esses modelos. Independente disso, se hoje nós, com 15 espécies, conseguimos uma performance de 66%, e conhecendo toda o como fazer, eu acredito que captando recursos, mais 1 ano ou 2, a gente tem aí para 100 espécies com 80% de precisão, por exemplo. Obrigada, professor Alex. Obrigada, doutor Antônio Malardi. O Cláudio Kanayama disse que vai ter que se retirar da reunião, mas que tem interesse de apoiar o Bioinfra na região do Triângulo Mineiro, juntamente com os alunos da universidade. Ótimo. Uma ótima notícia, né, professor? Excelente. Alguém mais que queira fazer alguma intervenção?